Paciente no centro, nutricionista no topo. Esse é o segredo para você escalar o seu negócio em 2025. Meu nome é Samir Beide, eu sou um dos fundadores da Nutrição Sem Fronteiras, a maior escola de negócios para nutricionistas da América Latina. Nos últimos 2 anos e meio, nós já geramos mais de 200 milhões de reais para os nossos alunos. E hoje você vai entender como garantir os resultados do teu paciente. Garantindo o resultado dos seus pacientes, você aumenta as renovações, aumenta as indicações e cria uma máquina de crescimento orgânico. E em 5 etapas, hoje, nesse episódio, você vai ter o plano para maximizar o resultado do teu paciente e, claro, maximizar o sucesso do teu negócio. Eu acredito muito que o sucesso, ele deixa pistas. E se você for observar os nossos episódios do podcast, onde nós convidamos grandes membros do Cronos, do nosso Mastermind, nutricionistas de muito sucesso, que faturam 50, 80, 100, 200, 300, 400, 500 mil reais por mês. Todos seguem o mesmo padrão. Paciente no centro, nutricionista no topo. Se o paciente está no centro, você vai chegar no topo. Agora, quem não colocar o paciente no centro em 2025 vai ser atropelado. Porque o paciente está cada vez mais criterioso, está cada vez mais exigente e está cada vez mais consciente do que ele precisa. E ele não precisa de uma dieta Ctrl+C, Ctrl+V. Ele precisa de acompanhamento. E é por isso que a primeira coisa que eu quero já trazer aqui para você hoje é entender qual que é o verdadeiro produto do nutricionista. O nutricionista, diferente do que muitas pessoas acreditam, não vende consultas. Até porque uma consulta onde você recebe o paciente, entrega uma dieta e fala: vai, meu filho, boa sorte, qualquer coisa me manda uma mensagem. Isso não gera transformação. O paciente não volta, ele não completa o tratamento, ele não dá continuidade. Então, por isso que eu quero te dizer que as consultas, elas literalmente não existem mais, elas morreram. Nós não vendemos consultas, porque consultas não geram transformação para você e para o paciente como as consultorias premium geram. Agora, um ponto importante é que nós também não vendemos planos de consulta. Porque plano de consulta é a mesma coisa da consulta, só que mais. Ao invés de 1, são 3, 6, 12 e muitas vezes até dando desconto. Não vendemos planos de consulta. O que nós temos aqui é um foco na aderência, no engajamento, no acompanhamento do paciente. Então, na essência, uma consultoria premium é um programa de acompanhamento, é um acompanhamento. E para poder você acompanhar o paciente, você precisa ter estruturas de accountability, estruturas de prestação de contas. E eu quero hoje trazer para você a importância do accountability, a importância da prestação de contas. Lá atrás, quando eu estava iniciando a minha carreira na nutrição, eu percebi muito rápido, até mesmo pela minha experiência com o fisiculturismo, que o paciente ficar solto com a dieta, sozinho, tendo que se virar, não era o suficiente. Principalmente para quem não era atleta, né? Para quem era um público normal, que era o público que eu trabalhava. E eu percebi que não dava só na nutrição, eu precisava ir além da nutrição. Inclusive, um fato curioso, o nome desse podcast que você está escutando era Além da Nutrição. Foi esse o nome que ele nasceu em 2021. E eu acredito muito nessa filosofia de que não dá só para olhar para macronutriente, para vitamina, para mineral. A gente tem que olhar para a saúde do nosso paciente como um contexto completo, né? Então, aqui dentro da accountability, a gente tem que olhar para ir além da nutrição, para coletar dados que vão além da nutrição e ser esse parceiro de prestação de contas, o que vai permitir que a gente consiga superar os obstáculos, superar os desafios com proatividade, atacando a dor antes que ela se torne uma grande dor. Então, quando você está lá no seu check-in, por exemplo, coletando dados e você identifica um problema e resolve ele antes que ele vire um problemão, isso gera um valor gigantesco para o teu paciente. Gigantesco. O paciente se sente seguro de estar seguindo o protocolo, de estar sendo acompanhado. Então, hoje eu quero trazer para você as 5 chaves para o sucesso de longo prazo do teu paciente dentro do teu acompanhamento, dentro da tua consultoria premium. São 5 chaves. E essas 5 chaves vão destravar o maior crescimento que você já teve dentro do teu negócio. Primeira chave é o onboarding. O onboarding é basicamente a etapa de integração do novo paciente que acabou de te contratar no teu serviço. Ele precisa ter clareza de quais são os próximos passos, o que fazer, o que pode esperar, o que é esperado dele. Tudo isso tem que entrar dentro do onboarding. Segunda chave é a personalização. Personalização, o nome é bem autoexplicativo, mas basicamente é você adaptar a experiência e as necessidades do teu paciente ao plano e não o contrário, certo? Então, a partir das necessidades, dores, objetivos, contexto biopsicossocial único do teu paciente, você vai criar o plano personalizado. Terceira chave, check-ins e comunicação
ativa. A gente sai daquele contexto onde você deixa uma comunicação passiva, onde o paciente tem que vir até você para criar uma comunicação proativa, inclusive usando o check-in, usando a ferramenta de acompanhamento para poder estar bem próximo do paciente, coletando dados de forma sistematizada, automatizada e que gera informações para que você seja cada vez mais assertivo nas suas condutas nutricionais. A quarta chave é a chave de comunidade. Você precisa ter uma comunidade forte, principalmente quando o teu negócio está crescendo, para poder maximizar indicações, renovações e, claro, engajamento, resultado. É só você olhar quantas comunidades fortes a gente tem no mundo de saúde e fitness. Pô, o pessoal do CrossFit, o pessoal da corrida, o pessoal da bike, essas pessoas, o pessoal do jiu-jitsu, eles estão dentro de comunidades. Não é só o esporte, é também as pessoas que praticam esporte junto com elas. E é importante que a gente consiga criar essa comunidade dentro do nosso acompanhamento, dentro da nossa consultoria. Isso é muito poderoso. E a quinta chave, a chave que gera resultados imediatos de renovação estratégica. A gente tem que entender como renovar de forma antecipada o paciente e de forma estratégica, aumentando o período de tempo que ele fica conosco e, consequentemente, o LTV, que é o valor que ele deixa no nosso bolso durante o período em que ele está ativo. Então, saber o momento certo de puxar a renovação do teu acompanhamento é muito importante e a gente vai falar sobre isso hoje aqui no podcast. Então, a primeira chave, a chave do onboard. O onboard, na minha opinião, é a base do sucesso. Por que ele é a base do sucesso? Porque as pessoas sabem se elas fizeram uma boa compra nos primeiros dias ou até mesmo horas. Então, quando você compra algo, essa experiência inicial, sabe aquele ditado que a primeira impressão é que fica? Essa é a primeira impressão que você vai deixar no teu cliente, porque o teu paciente é um cliente, ele está te pagando. Então, quando o paciente te paga, você precisa ter um onboard muito fluido para poder trazer essa experiência a melhor possível. Então, é muito importante que você precisa ter um onboard bem estruturado para que o paciente compre e logo depois da compra ele olhe e fale: caramba, isso aqui é diferente. Que bom investimento esse que eu fiz. E é esse o efeito que você tem que gerar, porque isso vai gerar renovação lá na frente e indicação a qualquer momento. Quantos pacientes que entram têm essa experiência de onboard já começam a indicar antes mesmo de ter resultado? Porque eles observam o profissionalismo. Você precisa profissionalizar o teu negócio. Não dá para ficar naquele amadorismo, principalmente em 2025, certo? Outra coisa interessante é o início rápido. Quanto mais rápido o teu paciente tiver resultados nesses primeiros 15, 30 dias de onboard, melhor. Então você ter ali estratégias que fazem com que ele tenha algum tipo de resultado rápido. E aí eu não tô falando de perder 10 quilos em um mês, eu tô falando sobre as pequenas vitórias que vão ser significativas e que vão fazer com que ele se motive em continuar o acompanhamento. E claro, no onboarding, uma das coisas mais importantes é clareza. Se você traz clareza para o teu paciente, se o paciente entende o que é esperado dele, o que ele pode esperar de você, quais são os próximos passos, o jogo muda. Porque ele vai, sim, ter uma experiência muito melhor se ele tiver clareza. Então, as etapas de um onboarding bem feito é ter instruções claras. Então, ele precisa saber exatamente quais são os próximos passos. O que vai acontecer, o que é esperado dele, tudo isso ele precisa saber. O segundo passo é ter um questionário de boas-vindas, que nós chamamos de anamnese, né? Nossa anamnese tradicional. Então a gente vai enviar uma anamnese completíssima para o paciente e vai pedir o preenchimento dessa anamnese em até 24 horas. E aí ele vai preencher a anamnese, você vai enviar o guia de boas-vindas para ele. Nesse guia, o material gráfico, tem todas as informações do que é esperado dele, o que ele pode esperar de você, quais são os horários, quais são as políticas de cancelamento, de remarcação, tudo isso entra ali dentro. E o passo 4 é o modo babá. Modo Babá é uma metodologia que foi desenvolvida por um dos membros do nosso Mastermind e que depois foi amplamente difundida aqui dentro da NSF. Hoje faz parte do nosso método, do método check-in, que é basicamente você entrar no modo Babá durante os primeiros 30 dias do teu paciente. O paciente contratou, ele tá cheio de dúvida, ele não sabe como que vai ser, ele tem medos, ele tem inseguranças. É importante que você entre no modo Babá. Isso vai aumentar muito o resultado inicial e o resultado de longo prazo desse paciente e vai mostrar aquela sensação, vai fazer com que ele sinta aquela sensação de que o seu trabalho é diferente dos outros que ele já tentou. Isso é muito poderoso, tá? Muito poderoso mesmo. E alguns detalhes na primeira consulta ou até mesmo no primeiro contato que você tiver, que pode até ser na sua call de venda. Fechou a venda numa call de venda, você já começa ali a trazer informações sobre o onboarding. Então, alguns detalhes importantes para você fazer ou na primeira consulta ou no final da sessão ali de vendas. Você fazer uma revisão do plano, caso você já tenha esse plano, explicando detalhadamente, né, qual que é o plano de treino, qual que é o plano de alimentação,
caso você passe treino e alimentação, tudo isso ali dentro. Configuração de aplicativos, ele precisa saber como que funciona o Elts, que é o nosso aplicativo que roda o método check-in. Ele precisa saber como que funciona o WebDite, o Ditebox. Caso você tenha uma área de membros ou algo do tipo, ele precisa saber também. Então, talvez você seja um treinador, você tenha um aplicativo de treino, talvez você use aquele MyFitnessPal, talvez você use o WebDite, o Ditebox. Com certeza você usa o Elts, que é o nosso software para fazer o check-in, para poder organizar as finanças e tudo mais. Você tem que ensinar ele a utilizar essas ferramentas, onde que ele checa as coisas que tem que checar. Terceiro ponto do onboard são as expectativas. As expectativas têm que ser alinhadas. A expectativa pode estar alta demais ou baixa demais, elas têm que estar alinhadas e você precisa passar isso para ele. E por último, plantar sementes. Você mencionar as possibilidades do futuro, da renovação, dos próximos passos, do jogo de longo prazo, conectando sempre com os objetivos de longo prazo que o paciente trouxe para você. Segundo ponto, segundo pilar do nosso conteúdo de hoje, personalização e experiência do cliente. Você cobra um preço premium, eu espero. Se você cobra um preço premium, você precisa ter uma entrega premium. Você precisa entregar uma experiência premium. E é muito importante que você esteja sempre inconformado com o teu produto e com a tua entrega. Inconformado no sentido não de não ser grato, mas no sentido de sempre estar buscando aonde melhorar. Progresso contínuo é o nome do jogo, tá? É o nome do jogo. Mas uma coisa importante também é que mesmo que você use templates, alguma coisa já semi-pronta ou coisa do tipo, nunca faça o Ctrl+C, Ctrl+V. Sempre ajuste às necessidades de cada paciente. Solicite feedback, colete dados, faça ajustes. Personalização é muito importante e tem alguns pequenos toques que fazem muito a diferença, como você mandar mensagens fora de contexto, mensagens que não estão dentro da tua programação, um over delivery, um toque extra. É muito importante também que você celebre as conquistas com o teu paciente. Cada pequena conquista deve ser celebrada, porque cada pequena conquista que você celebra gera um efeito onde ele quer mais conquistas, ele quer mais objetivos conquistados, e isso gera um efeito de momentum, vai criando um momentum para o paciente e ele vai acelerando cada vez mais. E um terceiro toque, atenção aos detalhes. Atenção aos detalhes é algo que eu bato muito na tecla com os nossos alunos. Se você chama pelo nome, sabe o nome do filho, da esposa, do marido, você sabe o nome do gato, o nome do cachorro, você sabe dos detalhes daquela pessoa, da vida dela, sabe que o filho dela se formou agora no ABC, na escola infantil, sabe que a mulher tá grávida. Tudo isso é importante, porque quando você traz esse toque, isso gera um efeito poderosíssimo. Quando você manda um beijo pra esposa no final da consulta, manda um beijo lá pra fulana, tamo junto, um excelente final de semana. Isso é muito poderoso. Por quê? Eu gosto de brincar com o pessoal da NSF que se você faz o que a maioria das pessoas não está disposta a fazer, você se torna alguém excepcional. E hoje em dia, sendo bem honesto contigo, tá muito fácil fazer o que as pessoas não estão dispostas a fazer. Porque as pessoas não estão mais dispostas a fazer nada. Antigamente, o pessoal mandava carta, o pessoal ia atrás, conectava. Hoje em dia, com a facilidade do celular, do computador, da internet, seria mais fácil, né, fazer isso, trazer esse toque especial. Anotar uma coisa no prontuário do WebDite é muito fácil. Mais fácil do que anotar numa agenda e depois ter que procurar na agenda como era antigamente. Então a vida tá mais fácil, mas a gente tá mais preguiçoso. Então se você olhar para esses dois fatores, que tá mais fácil e as pessoas estão mais preguiçosas, se você for a exceção, se você fizer tudo que as pessoas preguiçosas não estão dispostas a fazer, o jogo vai ser ganho. Eu tenho certeza. Porque eu vejo isso todos os dias aqui na NSF. Beleza, Samir. Entendi que personalizar é algo essencial. Mas por que isso é importante? Bom, primeiro porque isso traz um diferencial competitivo. Hoje, em 2025, ainda é padrão ser um nutricionista que entrega uma dieta Ctrl+C, Ctrl+V, não olha para o contexto biológico, psicológico, social do paciente e deixa ele se virar. Esse ainda é o padrão. Então, porque nós aqui da NSF estamos trabalhando para que esse padrão se torne a exceção e que a exceção que é hoje, que é o acompanhamento, o check-in, a consultoria premium, se torne o padrão. Mas ainda estamos nessa situação. Então, existe esse diferencial competitivo em você personalizar, em você ir além do que é esperado. Outro fator importante é a conexão emocional. O paciente ele renova contigo por ter resultados, mas por se conectar também emocionalmente. Se o paciente tem resultado e não se conecta, ele não renova. Assim como também ele se conectar e não ter resultado, também não renova. Então você ter essa conexão emocional é muito poderoso. Faz com que ele se motive mais a fazer o que você está orientando, tenha mais resultados e também tenha essa conexão emocional com você. O que,
culmina também nos resultados melhores. Quanto mais você personaliza o acompanhamento, a dieta, o treino, caso seja o caso, todo o planejamento, mais resultado o paciente tem. Porque ele vai ter uma satisfação maior, ele vai indicar mais, ele vai renovar mais, porque ele está tendo resultado. E está se conectando com você. Então a personalização, ela derruba muitas coisas importantes. E aí como que a gente cria uma experiência excepcional para o nosso paciente? Você tem que ter atenção aos detalhes, você tem que cuidar de cada pequeno aspecto da jornada do paciente. Uma coisa que eu escutei de um mentor é que sucesso do cliente não é sobre uma grande coisa que você faz que resolve tudo. É sobre 100 pequenas coisas que somadas criam uma experiência incrível para o paciente. Então pensa só, quando você vai num restaurante ruim, com uma experiência do cliente ruim, você senta lá, fica esperando um tempão pro garçom vir, aí o garçom vem, te dá o menu, some, passa mais um tempão pra voltar, aí você pede, aí pergunta, ele não sabe responder, ele não te chama pelo nome. É isso. Agora, pensa quando você vai num restaurante que a experiência é incrível. Você chega, o concierge te leva até a mesa, ele puxa a cadeira pra sua esposa sentar, ele vai, ajeita, coloca tudo direitinho, limpa um detalhe da mesa que tava sujo, já traz o menu o mais rápido possível, tira dúvidas, fala quais são os melhores pratos. Isso é uma experiência do cliente muito boa. E ela está conectada com os detalhes. A experiência do cliente é detalhe. Então é muito importante que você tenha essa atenção para os detalhes. Porque quando você se torna detalhista na tua experiência do cliente, você está fazendo, de novo, o que a maioria não faz. Segundo pilar para criar uma experiência do cliente excepcional: personalização profunda. Você precisa personalizar cada aspecto da jornada, desde o nome que fica num PDF, até o check-in, até a atualização, até o que acontece na consulta. É importante que cada interação seja conectada com as necessidades individuais do teu paciente. Terceiro, suporte proativo. Você tem que se antecipar, você tem que resolver os problemas antes deles se tornarem grandes problemas. Você tem que desarmar a bomba antes que ela exploda. Isso tudo entra no suporte proativo. E por último, feedback contínuo. Você tem que solicitar e implementar feedback regularmente. Então, coletar feedback do paciente e trazer isso para melhorias no plano, no protocolo, na estrutura, nos objetivos e tudo que envolve. E aí os check-ins, eles vêm como um terceiro pilar aqui no nosso conteúdo de hoje. O check-in e a comunicação proativa são um dos fatores que fizeram com que a Nutrição Sem Fronteiras chegasse onde chegou. Fizeram com que a gente conseguisse levar mais de 175 nutris para o faturamento de 10 mil por semana ou mais em apenas 2 anos e meio. 23 empresários e empresárias que faturam mais de 100 mil por mês. Todo mundo, todos os 1.300 alunos que já passaram pela NSF e continuam usando o check-in, e todos os nossos 500 alunos ativos, todo mundo usa o check-in. Desde a pessoa que fatura 5 mil até a pessoa que fatura 570 mil por mês. Todos usam check-in. Por quê? Porque o check-in, ele cria, sistematiza e processualiza a comunicação proativa e a coleta de dados, certo? Então aqui no check-in, a gente vai sempre definir expectativas já de cara, sobre a importância do check-in, quando que vai acontecer os check-ins, como que vai funcionar, tudo isso. Outra coisa importante também é você sempre trazer respostas rápidas para o paciente. Não só no check-in, mas no dia a dia, no WhatsApp, no suporte. Você não pode demorar 3 dias para responder o paciente. Ter os check-ins semanais ou quinzenais, certo? Você pode fazer semanal ou quinzenal, depende muito do teu ritmo e do que os teus pacientes acham que faz mais sentido. E ter também uma comunidade, né? A gente vai falar sobre isso no próximo pilar. Então, primeira coisa, estabelecer a cadência da comunicação. O paciente tem que ter clareza de quando que você vai se comunicar com ele e também de quando que ele pode se comunicar com você. Ninguém quer mensagens domingo de noite de um paciente, certo? Então isso é um ponto. Então trazer essa clareza nas expectativas, mostrar para ele o que é aceitável, o que é obrigatório, o que não pode acontecer. Trazer essa responsabilidade mútua. Porque a responsabilidade da comunicação não é só do paciente que vai te trazer dúvidas. Você também tem uma responsabilidade de ser proativo e de se comunicar com ele. E também deixar claro quais são os canais. Será que é no WhatsApp? Será que é no Webdite? Não sei como é que você se comunica com o teu paciente, mas estabelecer esses canais é muito importante. E aí, olhando aqui para os check-ins, qual que é a importância dos check-ins semanais ou quinzenais, tá? Semanal é o padrão ouro, mas você pode fazer quinzenal também. É você ter um acompanhamento constante do teu paciente, saber exatamente o que está acontecendo com o teu paciente, você fazer ajustes no cardápio de forma proativa. Então você recebe um check-in, identifiquei que isso aqui não está tão bom, vou fazer um ajuste. Já ajusta o cardápio antes mesmo da consulta. Você está sempre motivando o teu paciente, estando próximo a ele, trazendo oportunidades regulares de você estar do lado dele, comemorar conquistas e tudo que envolve. Claro, a coleta de dados,
No check-in, a gente coleta informações específicas do paciente. Como que tá o teu sono? Como que tá teu apetite, teu estresse, a tua digestão, a recuperação dos treinos? Qualquer informação que você queira tirar do paciente, você consegue através do check-in. Inclusive, eu gosto muito do conceito de marcadores de biofeedback. Isso é algo que a gente trabalha desde 2019, 2020. E eu gosto muito desse conceito, por quê? Porque quando a gente começa a coletar marcadores de biofeedback, como esses que eu citei, sono, estresse, apetite, digestão, a gente começa a ir além da nutrição e olhar para a saúde do paciente de forma mais integral. Isso é muito poderoso para poder a gente trazer mais clareza nas nossas atitudes. Então imagina, o paciente está lá, com um déficit calórico de 1.000 calorias, mas essa semana ele ganhou 300 gramas. Se não fosse o check-in, você não saberia por que ele ganhou 300 gramas. Mas através do check-in você identificou que o sono dele que era bom ficou ruim, o estresse que era baixo está alto, ele teve algumas escapulidas durante a semana, ou seja, algumas coisas afetaram esse emagrecimento. Então, se a pessoa não usasse o check-in, talvez ela reduziria ainda mais as calorias. Mas, entendendo esses fatores, talvez ela até suba um pouco as calorias desse paciente. Então, são conceitos poderosos, certo? E aí eu queria trazer aqui para você um spoiler da nossa nova ferramenta, que é a Welts, que é basicamente o check-in 2.0. A Welts é uma ferramenta que não é só o check-in mais, ela tem outras coisas incríveis, como por exemplo, agendamento automático, conectado com a tua agenda do Google, financeiro, onde você vai conseguir ter as suas entradas, suas saídas, você vai conseguir calcular todo o teu ticket médio e LTV automaticamente, todos esses dados financeiros automaticamente calculados para você. A parte de gráficos de resultados, então imagina você tendo os resultados do teu paciente, de biofeedbacks, tudo em gráfico, evolução de peso, evolução do sono, evolução do estresse, tudo isso dentro de gráficos que você pode usar como comparativo e também na renovação. Outro fator interessante também do nosso software novo é que a gente agora faz análise via AI dos check-ins. Então a gente faz uma análise do check-in através do ChatGPT, de uma inteligência artificial, e através dessa análise do check-in a gente consegue entender quais são os fatores mais críticos, aonde a gente tem que colocar energia, o que merece a nossa atenção. Outra coisa legal também que eu já comentei são os números de negócios. A gente agora dentro do financeiro tem o seu LTV, o seu ticket médio, a sua taxa de renovação automaticamente vai aparecer dentro do software. E por último, a visualização interna do paciente. Então isso é um CRM interno de pacientes. Cada paciente tem a sua página, onde você consegue ver a evolução, os gráficos, os dashboards, o nível de engajamento, quando que ele renova. Então, isso aqui que a gente criou foi basicamente um software focado no tema desse episódio de hoje, que é como que eu aumento a satisfação, o resultado, a renovação e a indicação dos meus pacientes. A Welts, que é o Check-in 2.0, essa nova versão da nossa ferramenta, nosso software já existe há 1 ano e meio, mas agora é um software que de fato está aberto para o público. E a Welts, ela tem esse princípio e esse propósito, que é ser a maior ferramenta de engajamento, de resultados, para poder gerar mais resultado para o paciente, mais financeiro para o nutricionista de todo o Brasil, focado em profissionais da saúde. Então, spoilerzinho rápido para vocês, e voltando agora para o quarto pilar. O quarto pilar é sobre comunidade. Como que a gente cria uma comunidade de fãs engajados, que indicam, renovam e tem mais resultados por causa da comunidade. Então, como eu já falei aqui hoje, a comunidade ela tem um poder muito grande. O pessoal da Nutrição Sem Fronteiras, nossos alunos que estão aqui assistindo ou escutando esse episódio, já estão lembrando do quanto que o pessoal contribui no grupo da tribo, de como que é a energia, o sucesso de um, o sucesso de todos, o nível de contribuição e de entrega que essa comunidade tem. E você, talvez que não faça parte da tribo, pode estar pensando em outras comunidades que você frequenta, em outras comunidades que você faz parte. Isso é muito poderoso, tá? Muito poderoso mesmo. E os clientes, eles acabam se apoiando. Assim como na NSF, os alunos se apoiam uns aos outros, os teus pacientes também podem criar essa mesma energia dentro da tua comunidade. Então, a comunidade forte traz vários benefícios. Desde a motivação contínua e mútua, onde todo mundo se motiva junto, até o compartilhamento de experiências, desde coisas ruins até coisas boas. Então, frustrações, derrotas, fracassos, sonhos, vitórias, conquistas, tudo isso entra dentro desse compartilhamento. Responsabilidade coletiva, então a comunidade cria um senso de responsabilidade que é compartilhado. Então, ô fulano, você não vai fazer exercício hoje não? Já fui, irmão, que isso? Então isso gera esse efeito. E no final, olhando para o nosso negócio, a gente aumenta a nossa taxa de renovação e a nossa taxa de indicação. E eu gosto muito dessa frase. É fácil cancelar uma assinatura, é fácil cancelar um contrato, mas é muito difícil cancelar uma amizade, uma conexão, uma comunidade. Então, leva isso com você. Se você está com medo, Samir, tô com medo.
Não sei, tenho muito receio de criar um grupo do WhatsApp, de colocar meus pacientes todos juntos. Esquece isso, esquece o medo. A vida que você quer viver tá do outro lado das decisões, conversas e escolhas difíceis que você sabe que tem que tomar, mas tem medo. A vida que você quer viver tá do outro lado do medo. Então esquece. Muitas vezes o medo, ele tem 1 quilômetro de extensão, mas só 1 centímetro de profundidade. Ou seja, de longe ele dá medo, mas de perto você vê que não era tudo isso. Então faz um teste, cria a tua comunidade. O máximo que pode acontecer é você ter que deletar ela depois, porque aconteceu, sei lá, uma briga de política, uma briga de religião. Mas eu, pessoalmente, aqui na NSF, nunca aconteceu comigo. E com meus pacientes, que eu tive grupos durante muitos e muitos anos, também nunca aconteceu comigo, certo? Construindo uma comunidade engajada. Primeira coisa é você criar o espaço. Eu recomendo um grupo no WhatsApp, porque um grupo no WhatsApp é onde todo mundo está no WhatsApp, isso vai gerar um engajamento maior. Outra coisa que é importante, principalmente no início, é você trazer conteúdos lá dentro. Seja áudios, seja reflexões, seja vídeos, seja conteúdos de outros lugares, revistas, entrevistas, coisas que você achou legal, TED Talk, não sei, mas trazer conteúdo regular. Terceiro ponto legal, facilitar conexões, promover engajamento entre os membros. Uma história muito legal do Rodrigo Oliveira, da consultoria Hora, inclusive tem episódio dele aqui no podcast. Um amigo querido, um cara sensacional. E ele tem uma comunidade muito forte na consultoria Hora. E aí ele contou uma história uma vez no nosso encontro de Mastermind, que tinha um paciente dele que era caminhoneiro e uma paciente que morava numa cidade pequena que não tinha o pão, que era um pão muito reverenciado dentro da comunidade dele, e ela ficava triste por não ter acesso a esse pão. E aí o caminhoneiro comprou em outra cidade 3 pacotes de pão e estava passando pela cidade dela, entregou para ela, tirou foto, mandou no grupo. Então esse tipo de conexão é inestimável, não tem preço que pague, certo? Então a consultoria com comunidade gera esse efeito poderoso. E por último, celebrar sucessos. Você ter uma comunidade engajada também é sobre celebrar conquistas e enfatizar valores da tua cultura que são importantes. Exemplo, aqui na NSF, o sucesso de um é o sucesso de todos. Colaboração e resultados faz parte da nossa cultura. Então sempre que alguém vai lá e posta, compartilha, comemora, eu também compartilho, comemoro, posto no Instagram. Então isso é muito poderoso. E aí uma coisa legal, sempre que alguém novo entrar na comunidade, alguém novo te contratou, fez o Pix, você tem que fazer uma boas-vindas bem calorosa com ela no grupo. Você trazer ali, mandar a pessoa no grupo, gente, me ajuda aqui a receber fulano, aí bota a pessoa no grupo, engaja, isso é legal. Outra coisa também é conectar pessoas mais experientes com pessoas mais iniciantes que estão chegando e fazer evento. Gente, 2024 foi o ano que marcou uma nova etapa na nutrição avançada, nos empresários e empresárias que já estão jogando um jogo mais avançado, que foi a etapa onde eles começaram a fazer eventos presenciais. Nós contamos mais de 30 eventos presenciais em 2024 de alunos nossos. Eventos de corrida, eventos de network, eventos no parque, eventos grandes com palestra. A galera tá mandando ver nos eventos presenciais. Por quê? Porque fortalece a comunidade, porque gera engajamento, porque gera pertencimento. É muito poderoso isso aqui. Ah, Samir, mas eu não quero fazer evento presencial, tem custo, tem não sei o quê. Beleza. Tem todos os fatores positivos, o brand, os vídeos, as imagens, tem muita coisa positiva, mas também tem o custo, o trabalho do lado negativo. Faz evento online. Evento online funciona tão bem quanto. Quer dizer, não tão bem quanto, mas funciona bem também. Então você faz evento online, imersões online, convida palestrantes, cria rodas de conversa. Tudo isso aumenta o poder da comunidade. Então ter eventos regulares ajuda a manter a comunidade ativa, criar esses momentos de reconhecimento, paciente do mês, coisas do tipo, muitos alunos nossos fazem isso. Gerar discussões ali dentro, e muitas vezes discussões guiadas são bem legais. Gente, hoje eu queria trazer aqui uma discussão pra gente. Pô, o ano virou, eu queria que vocês mandassem aqui qual foi a maior conquista de 2024 e também qual foi o maior fracasso de 2024. Eu quero que a gente crie uma discussão aqui pra gente discutir os nossos fracassos e conquistas e a gente debater o que a gente vai fazer de diferente em 2025. Olha que legal isso. Uma discussão guiada. E por último, feedback contínuo. Então você está sempre rodando o formulário de satisfação, entendendo como que você pode melhorar o engajamento da tua comunidade. E agora, o quinto e último pilar do nosso conteúdo de hoje. Estratégias de renovação de forma estratégica e antecipada. A primeira coisa que você tem que entender é que o timing da renovação é muito importante. Você não pode deixar o loop fechar. Ou seja, meu plano acabou. Não, nunca. Sempre a conversa tem que começar antes do término do plano. Cerca de um mês antes é um tempo muito bom que a gente costuma trabalhar. Então fazer essa abordagem proativa, agendar ali uma chamada ou falar no final da consulta, puxar uma ligação para poder falar sobre essa renovação e sempre olhar para essa chamada de renovação, para essa call de renovação, para esse momento de renovação da seguinte forma, que é uma estrutura amplamente validada aqui na tribo que eu vou compartilhar com você, tá? Para você renovar os seus pacientes.
Primeira coisa, revisar o passado. Você precisa olhar para o passado, olhar para o que foi feito, para as conquistas, para os resultados, até mesmo para os não resultados, para as não conquistas. Você olha para o passado. Depois você olha para o progresso atual. Quais foram os avanços e conquistas que ele alcançou durante esses últimos meses? Aonde que ele estava, o que ele alcançou até agora e aonde que ele quer chegar. Essa é a estrutura base. Aonde ele estava, o que ele alcançou até agora, aonde que ele quer chegar. E aí esse gap, aonde ele está e aonde ele quer chegar, é onde vai vir a proposta de renovação. Você vai conectar o momento atual com o momento futuro na compra de um novo plano, na renovação, na próxima fase do teu acompanhamento, do teu programa de consultoria premium, certo? Então isso aqui é muito interessante. E aí algumas técnicas para você criar uma renovação muito bem sucedida. A primeira é criar uma lacuna. O que é isso? Uma falta. Trazer essa diferença do estado atual para onde ele quer chegar. Criar essa lacuna faz com que você, profissional, consiga preencher essa lacuna com o acompanhamento, com os resultados que vocês vão ter. Uma coisa interessante também que a gente faz muito é criar ofertas exclusivas, trazendo bônus específicos, trazendo algum tipo de condição especial, trazendo algum tipo de parcelamento único, porque no final, o paciente que já é paciente, ele tem que ser tratado de forma especial. Claro que não é pra gente ficar dando desconto, reduzindo o preço, mas se for necessário, em alguns casos, pode acontecer sim. Trazer urgência de forma muito suave, tá? O paciente que já é paciente, ele não é para ficar recebendo urgência e escassez. Mas se você usar um pouquinho de urgência é bem legal. Então, ô fulano, você não quer já fazer aqui o primeiro pagamento para poder a gente já garantir a tua vaga? Você acha que faz sentido isso? Então trazer de forma bem leve e sempre enfatizar a visão de longo prazo. Visão de longo prazo é muito importante. Os benefícios de se manter no plano, de se manter evoluindo e conectar os objetivos que ele já trouxe para você com essa visão de longo prazo. E aí pode vir aquela pergunta. Pô, Sami, beleza, tentei renovar, mas surgiram objeções. Tem 3 objeções principais que surgem. A primeira é financeira. Então é importante que você tenha ali alguma forma de oferecer opções de pagamento mais flexíveis, destacar também o valor que tem de investir na saúde, olhar também para os custos ocultos que o paciente tem. Talvez ele está investindo muito dinheiro em iFood, restaurante, então olhar para isso. Segunda objeção é falta de tempo, então mostrar como que o programa sempre se adapta à rotina, como que vocês vão fazer diferente para poder manter, né, dentro da rotina dele esses aspectos de cuidado com a saúde. Então, vou fazer um cardápio extra, vou fazer uma adaptação, vou te mandar um guia de iFood, enfim, tudo isso. E o platô de resultados. Pô, eu tô aqui estagnado, não sei se eu vou conseguir continuar evoluindo. Aí você explica como que a próxima fase do programa, essa próxima etapa, o próximo nível, você vai ter estratégia XYZ para poder manter ele evoluindo, tá? E aí, beleza. Renovei. E agora? Depois que a renovação acontece, é o mesmo fluxo do closer. No closer, né, que é o nosso script de venda, lá no final, o R é de reforçar a decisão. Sempre que alguém compra de você, você precisa revendê-lo na compra, ou seja, vender para ele que a compra que ele fez foi uma boa compra. É isso. Então você vai fazer um agradecimento personalizado, você vai mandar uma mensagem, um áudio, um vídeo, você vai conversar com ele presencialmente na consulta, você vai agradecê-lo pela confiança, mais 1 ano, mais 6 meses, mais 3 meses. Você vai ter um plano de transição, ou seja, um plano para essa próxima etapa do trabalho, um plano que está bem delineado o que vai acontecer nos próximos meses. Você vai definir as novas metas, quais são as metas para esses próximos 3, 6 ou 12 meses que o cliente te recontratou, e você vai celebrar e reconhecer que, pô, esse paciente ele está comprometido com a transformação eterna da vida dele, de longo prazo. Isso é muito legal, certo? E aí, recapitulando, as 5 chaves do sucesso. Primeira, onboarding eficaz. Você precisa ter um processo de integração do momento que o paciente compra até os primeiros 30 dias, lá com estrutura muito boa para tirar dúvidas, ajudar, apoiar e trazer clareza. Segunda chave, experiência personalizada. Tudo o que acontece com o paciente dentro do teu acompanhamento tem que ser extremamente personalizado para o contexto único dele, biológico, psicológico e social. Terceira chave, check-ins e comunicação proativa. Ter os check-ins, usando a Welts, fazendo um acompanhamento, coletando dados, tendo ali toda essa informação do paciente para poder trazer uma conduta mais assertiva, unido com o suporte proativo, com mensagens fora de hora, com realmente esse carinho especial, isso gera um efeito poderosíssimo de renovação e de indicação. A quarta chave, comunidade engajada, criando uma rede de apoio para os pacientes, onde os próprios pacientes apoiam os pacientes, gerando esse efeito único de resultado e de contribuição. E a quinta chave, renovação antecipada e estratégica. Ter dentro da tua rotina o olhar carinhoso para as renovações. Porque se esse mês de janeiro, esse mês de fevereiro, esse mês de março, esse trimestre, você tem 20 renovações para fazer e você faz 5,
olha o quanto de vidas transformadas que você deixou de ter e o quanto de dinheiro que você deixou de colocar no bolso. Agora, se de 20 você consegue renovar 15, 16, 17, como alguns alunos nossos conseguem, imagina a tranquilidade e a previsibilidade que você vai ter nesses próximos 3 meses. Então, o que eu recomendo para você? Ação imediata. Pega uma dessas 5 chaves e começa a executar imediatamente. Sempre voltando para reavaliar o que está dando certo e o que está dando errado, coletando feedback dos pacientes para ver se está fazendo sentido e numa filosofia de progresso contínuo, de melhoria constante. Muito importante você olhar para isso e sempre celebrar o sucesso do paciente, reconhecer conquistas, trazer momentos de gratidão e, claro, estar sempre em aprendizado contínuo. É muito importante tudo isso que eu estou trazendo para você, porque no final, nossa filosofia aqui na Nutrição Sem Fronteiras é uma filosofia única no nosso mercado. No mercado onde está todo mundo focado em produção de conteúdo, em vender a qualquer custo, infoproduto, criar 10 views por dia, aqui a gente tem uma filosofia muito clara. Paciente no centro, nutricionista no topo. Se você fizer isso aqui, o teu negócio vai crescer de forma orgânica, de forma fácil, porque é muito claro isso. O paciente que é acompanhado, que tem resultado, que indica, que renova, torna a sua vida muito mais fácil. E se você quiser a nossa ajuda para poder implementar o que você aprendeu aqui hoje e construir o melhor ano da tua carreira até aqui, eu quero muito que você entre agora na descrição, seja do Spotify ou do YouTube, e clique no link para agendar um diagnóstico de negócios gratuito, onde meu time de especialistas, que é treinado pessoalmente por mim, vai fazer uma análise dos 5 pilares do teu negócio, as 5 alavancas de crescimento, e a gente vai entender aonde que você está, aonde você quer chegar e como que a gente monta um plano de ação para que você consiga chegar lá. E claro, no final, se fizer sentido, nós vamos apresentar os nossos programas de aceleração para que você tenha um acompanhamento de 1 ano conosco e cresça muito em 2025. Fechou? Então, se você quiser o nosso apoio, clica lá no link, preenche o formulário e vamos para cima, porque no final, 2025 vai ser um ano incrível, mas nós temos que construir esse ano incrível. Combinado? E olha, não esquece, se o episódio de hoje agregou valor, curte, compartilha, segue o nosso perfil, seja no YouTube, seja no Spotify, e até mesmo, se quiser, deixa um comentário. Adoro ler os comentários no YouTube e no Spotify e me mostra se os episódios que eu estou trazendo estão realmente agregando valor. Espero que o de hoje tenha agregado e eu te vejo próxima semana. Até a próxima.